Você que nos visita, sejam muito bem-vindos. Alegria para nós tê-los conosco. Abra sua Bíblia, por favor, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 12. Quero ler com vocês do versículo 12 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 31. Se você está aí fora no hall de entrada, temos alguns lugares aqui, no meio, aqui na frente também. Tá? Domingo passado falamos sobre uma igreja dedicada à palavra. Hoje vamos falar sobre uma igreja dedicada uns aos outros. E esse texto fala bem sobre isso aqui. 1 Coríntios 12, do 12 ao 31, a palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, que coisa maravilhosa saber que Deus pegou aqueles que estavam sem misericórdia, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, e fez desse povo sua família, seus filhos e membros do corpo do seu próprio Filho. O Senhor nos perdoou, nos aproximou deles, nos chamou para vivermos uma vida de intimidade e comunhão com Ele, mas não só isso, também uns com os outros. Fazer parte da Igreja Universal de Deus é um privilégio concedido aos eleitos de Deus, aqueles que Deus amou desde antes da existência do mundo, desde toda a eternidade. A Aline compartilhou comigo uma frase do Paul Tripp no livro que ela está lendo, que eu achei extraordinário. Você sabe por que o amor de Deus por você nunca pode acabar? Porque Ele nunca começou. Deus nos amou com amor eterno, e aquilo que é eterno não tem início e nem fim. Deus nunca começou a te amar. Você sempre foi amado na mente de Deus por toda a eternidade. Nós fazemos parte do povo eleito de Deus, do povo separado de Deus, do povo santo de Deus, e fazemos parte da família do Senhor. Cristo morreu em favor da sua igreja. Agora, aqueles que fazem parte da igreja universal do Senhor, elas precisam também fazer parte de uma igreja local. Cristo, Ele nos salvou e Ele nos batizou no mesmo corpo. E, irmãos, isso traz a mim e a você uma responsabilidade enorme.
Nós não podemos deixar de congregar, como a palavra deixa claro que é costume de alguns, mas devemos valorizar a nossa comunhão para continuarmos nos estimulando à prática do amor e também das boas obras. Hebreus 10, 25. Deus, ele deseja ver seus filhos crescendo na fé e no conhecimento de Cristo. E deixa eu lhe falar uma coisa, isso não vai acontecer se você estiver fora da igreja. Não vai. O crescimento que Deus tem para o seu povo, ele acontece por meio da sua igreja. É na igreja que recebemos orientações claras da palavra de Deus por meio dos líderes que Deus colocou sobre a nossa vida. E a própria palavra de Deus fala a respeito da forma que devemos viver em comunidade e nos comprometermos uns com os outros. Também é na igreja que, por meio dos ministérios dos pastores mestres, que Deus concedeu, é que os crentes são aperfeiçoados para desempenhar os seus dons e também os seus talentos e o seu serviço. E aquele crente que não trabalha, aquele crente que não desenvolve os seus dons e os seus talentos, ele não vai crescer, nem em maturidade, nem espiritualmente, não será útil na igreja de Deus e vai ser um desperdício de dom, de talento. É uma pessoa que precisa ter a sua mente reorientada pelas Escrituras para entender a necessidade que ela tem dos outros, mas também como ela é importante para o bem do todo. Tá? Mark Dever, ele disse que o entendimento bíblico da membresia na igreja também ajuda as pessoas a crescerem na vida cristã. Viver como um cristão significa estar comprometido com os outros. Envolve fazer parte de uma comunidade centralizada em Jesus Cristo. Ao lidarmos uns com os outros, somos forçados a tratar de áreas de nossa vida que evitaríamos em outras situações. E é isso que está acontecendo. Muita gente não vem para a igreja, não quer se envolver com o corpo de Cristo para não serem tratados em áreas específicas da sua vida no convívio mútuo. Por causa de nosso amor comprometido com outros cristãos, oramos e refletimos nessas áreas e nos arrependemos. Por meio dos nossos compromissos e responsabilidades como membros de igreja, aprendemos mais a respeito do que é o verdadeiro amor. Somos estimulados à medida que vemos Deus agir na vida de outros cristãos. Somos encorajados quando vemos cristãos mais velhos recebendo cuidado e os novos cristãos amadurecendo. Mesmo quando as coisas em nossas vidas não estão indo bem, podemos ser animados pela obra de Deus na vida de outras pessoas. Essa é uma das razões porque Deus não nos chama a correr sozinhos. Estar vinculado a uma igreja estimula também a responsabilidade. Ajuda-nos de muitas maneiras a crescer na vida cristã. Então, irmãos, a respeito do corpo de Cristo e essa dedicação aos outros, eu gostaria de enfatizar 3 verdades que podemos tirar do nosso texto. A primeira delas é sobre a unidade do corpo. A Bíblia deixa claro aqui que a igreja ela é o corpo de Cristo e porque estamos ligados a Cristo como corpo, a igreja pertence completamente a Cristo, é parte constitutiva inseparável de Cristo e sem a igreja, o Cristo não pode ser mais imaginado. Pastor, como é isso? Irmãos, eu e você estamos ligados a Cristo de uma maneira que eu e você jamais, em hipótese alguma, vamos compreender. Jesus, ele não pode ser imaginado sem a sua igreja. Você não pode imaginar uma videira sem ramos e nem uma cabeça sem corpo. Efésios capítulo 1 vai dizer que para ser o Senhor sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo e a plenitude daquele que é a plenitude de todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja, ela preenche Cristo. Como isso se dá, irmãos, é um mistério para mim e para você. Como que aquele que é pleno pode de alguma forma ser mais preenchido? Se ele é aquele que preenche tudo e ocupa todos os espaços e dá vida a todo o universo e sustenta todo o universo, como ele mesmo agora pode ser preenchido? A igreja preenche Cristo, está ligada a Cristo, unido a Cristo, de forma que a identidade de Cristo não pode ser considerada sem levar em consideração a sua própria igreja e essa união com Ele.
Não vive um Cristo acima das estrelas e uma igreja independente que se encontra numa determinada relação de fé com esse Cristo na terra. Cristo tampouco é apenas o cabeça de um corpo, ao qual o corpo se opõe de maneira totalmente autônoma. Pelo contrário, o Cristo se corporifica na igreja. Pelo Espírito Santo, habita nela como em seu santuário. O Cristo não está no mundo apenas como anunciado na palavra, mas vive fisicamente em sua igreja, entre os humanos. Fala por intermédio da igreja, ama por seu intermédio, salva por meio dela, auxilia e cura por meio dela. Que grandeza, mas também que grande responsabilidade recai sobre a igreja. Porque quando a gente age, é Cristo agindo. Estamos ligados a Ele. Se Ele é amor, e a igreja não vive em amor, ela não consegue mostrar ao mundo o Cristo que a governa. Uma igreja que deixou de estar ligada a Cristo e ser um com Cristo, deixou de receber a vida de Cristo, a orientação de Cristo. Ela pode mostrar para os outros uma estrutura, uma organização, mas não a essência da vida do Deus maravilhoso que habita nela. Existe uma responsabilidade enorme na igreja, em não só reconhecer, mas se esforçar para manter a unidade desse corpo. Satanás quer destruir a nossa unidade. Ele é empenhado nisso. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, orou ao Pai, para que nós fôssemos um, como Ele é um com o Pai. Não deveria aqui existir um saco de batata, cheio de batata solta num saco, mas um bando de batata cozida, espremida, amassada, unida uma a outra, um grande purê, que ninguém mais se reconhece um sem o outro. É isso. O que acontece na vida do Alexandre acontece na minha vida, porque ele é meu irmão, e eu sou um com ele, porque ele é um com Cristo, e eu sou um com Cristo. O corpo não só nos dá unidade, mas identidade. E nos faz ligados uns aos outros. Nós somos um, irmãos. Somos um. Então, a igreja precisa estar dedicada uns aos outros. Porque a igreja é um só. Da mesma forma que o marido precisa se dedicar à sua esposa, porque é um com ela. Paulo, falando sobre casamento, ele vai dizer que ninguém jamais odiou o próprio corpo. Pelo contrário, o alimenta e dele cuida. Como Cristo faz com a igreja. E se ninguém odiou o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, e Cristo está cuidando do corpo que é a igreja, nós que somos membros desse corpo e fazemos parte do mesmo corpo, também devemos alimentar e cuidar uns dos outros, porque somos um. Somos um. Todos os que creem em Cristo são um, fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. E essa unidade não é organizacional nem denominacional, mas espiritual. Nós confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo e experimentamos também o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma esperança. Nós somos um. A Bíblia fala sobre duas coisas que promovem essa unidade e essa comunhão entre os cristãos. A primeira delas é o sangue de Jesus e a segunda é o Espírito Santo. É o sangue de Cristo que nos aproximou de Deus, Efésios 2,13. É o sangue de Cristo que nos santificou, 1 Pedro 1,2. Que nos purificou de todo pecado, João 1,7. Que nos justificou, Romanos 5,9. E nos concede acesso ao Santo dos Santos, Hebreus 10,19. Em outras palavras, somente pelo sangue de Cristo fazemos parte do corpo de Cristo. E ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da expiação, da obra de redenção operada pelo sangue de Jesus Cristo. Ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado dos benefícios da morte de Cristo e do seu sangue derramado. Era necessário ter derramamento de sangue para que houvesse o perdão dos nossos pecados. Se você está aqui visitando a igreja, ou já frequenta a igreja há muito tempo, eu queria deixar muito claro para você que você é sempre muito bem-vindo.
A gente fica feliz de você estar aqui, de você ouvir a palavra de Deus. Eu espero que você nunca deixe de vir e de se expor às Escrituras. Mas eu queria deixar muito claro para você que você está aqui, ouvir as Escrituras, ouvir a pregação, estar em contato com o povo de Deus, não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é quando você se arrepende do seu pecado, coloca a sua fé em Jesus Cristo e então experimenta os benefícios do sacrifício dele lá naquela cruz. O sangue de Jesus vertido é o instrumento de Deus para perdoar o nosso pecado. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Custou o precioso sangue do seu Filho ali na cruz. Deus, ele precisa olhar para você e ver que você foi justificado, foi considerado justo por meio do preço pago naquela cruz. E a forma de se apropriar desse benefício conquistado por Cristo na cruz é pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa crer em Jesus. Você não pode ser apenas um frequentador de igreja, você precisa ser, de fato, um cristão, um crente. Sua fé precisa estar em uma pessoa, que é Cristo. Segundo é o Espírito Santo. Quem colocou você no corpo foi o Espírito Santo. Ele regenerou você, mudou sua vida, converteu também no seu coração. Um membro do corpo pode até ser mais cheio do que outro membro, mas nenhum membro está sem o Espírito. E ser batizado pelo Espírito significa pertencer ao corpo de Cristo. E ser cheio do Espírito significa que nosso corpo pertence a Cristo. E como o batismo do Espírito ele se dá no ato da conversão de uma pessoa a Jesus e não é uma segunda bênção, todo aquele que crê em Jesus é batizado por esse Espírito em um só corpo e por isso está ligado a Cristo e também um ao outro. Segunda verdade que eu queria destacar nesse texto nosso é a diversidade do corpo. Por que eu preciso cuidar um do outro? Nós precisamos cuidar uns dos outros por causa da diversidade do corpo, não só da unidade, mas diversidade. A beleza do corpo está exatamente, meus irmãos, na unidade em diversidade. Diversidade e proporcionalidade tornam um corpo bonito. Imagina se o seu nariz crescesse como a sua mão ou o seu braço. Ia ficar um negócio esquisito, né? Não dá. Uma perna crescendo mais do que a outra, isso também não ia ficar legal. Você ia andar manco aí, ia dar problema na coluna, ia ser um problema sério. O corpo precisa ter diversidade, mas também proporcionalidade. Por isso que Deus, sendo o arquiteto ou construtor desse corpo, aquele que forma o corpo, é Ele que distribui os membros como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele distribuiu os membros no corpo de Cristo como Ele desejou, por meio do seu Espírito. Veja o que diz aqui, 1 Coríntios 12, texto que nós lemos, mas alguns versículos antes. Olha o versículo 8, que coisa maravilhosa. Portanto, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Olha o versículo 9, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Olha o versículo 11 agora. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Não é como me apraz, mas como lhe apraz, a cada um também individualmente. Olha o versículo 18, que já lemos. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. E olha o versículo 28, a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente. Quem estabeleceu? Deus estabeleceu. Deus coordenou, Deus ordenou o corpo. E que coisa boa que Deus que faz isso, porque Ele é muito mais sábio do que nós. Que coisa boa. O corpo vive somente pela multiplicidade dos seus membros e de toda a pluralidade das suas funções. Portanto, a unidade do corpo de Cristo, de forma alguma, significa uniformização. Obviamente, porém, a unidade do corpo apenas pode ser mantida quando a multiplicidade dos seus membros está bem ordenada. A capacidade vital do corpo reside no convívio dos membros com todas as suas diferenças. Hernandes Dias Lopes ele coloca
um comentário que eu achei interessante. Imagine que você esteja com fome caminhando pela estrada e vê um pé de manga cheio de mangas maduras, mangas vermelhas, mangas bonitas, cheirosas. O seu olho vê a manga, no entanto, não basta o olho ver. Você tem que usar a mão para pegar. Tem que usar a boca e os dentes para morder e também mastigar. Você tem que usar a língua para movimentar, tem que usar o esôfago para engolir, tem que usar o estômago para triturar, tem que usar o fígado para jogar a bilis ali. Você precisa de toda a máquina funcionando para que aquela manga possa nutrir você e atender às suas necessidades. Infelizmente, muitos crentes, por não entenderem a beleza da unidade em diversidade, quebram a harmonia que deveria existir no corpo. A harmonia ela é quebrada, meus irmãos, quando as partes desprezam seu próprio papel e invejam as outras partes. Ao invés de valorizar o seu dom e o seu talento, você começa a invejar o talento do outro e aquilo que Deus deu ao outro. Mas a harmonia também é quebrada quando as partes desprezam o papel das outras partes. Às vezes eu estou ali, eu não desprezo o meu dom, eu exerço o meu dom, mas eu estou desprezando o dom do meu irmão. Acho que ele não é importante para mim. Eu sei que muitas pessoas ficam em casa, assistem a internet, o culto pela internet, mas eu queria deixar muito claro, isso aqui deveria ser uma exceção. Isso é uma bênção de Deus para aqueles que estão hospitalizados, aqueles que são impossibilitados de virem para cá. Pessoas que estão em outros lugares do mundo podem assistir, e eu sei que assistem, nossos cultos aqui, como outros cultos também. Mas isso aqui não pode substituir o convívio, a interação de cada parte do corpo com outra parte do corpo, para poder ser abençoada por essa parte. Meus irmãos, vocês têm dons, talentos que Deus deu a vocês e que precisam ser colocados, à disposição do Senhor para a edificação do seu corpo. E você não pode se ausentar desse corpo, deixando de receber os benefícios dessa comunhão, desses dons e desses talentos que os irmãos têm. A harmonia ela é quebrada quando você não valoriza o dom que Deus te deu e quando você não valoriza o dom que Deus deu aos outros irmãos. Se queremos ser uma igreja que cuida uns dos outros, você precisa exercer o seu dom e precisa respeitar e se colocar à disposição para ser abençoado também pelo dom do seu próximo. Tem várias coisas para falar aqui, mas eu vou pular. Em terceiro lugar, queria falar sobre a mutualidade também do corpo. A gente falou sobre a unidade, falamos sobre diversidade, mas também sobre mutualidade. Sobre essa questão da diversidade no corpo, sobre mutualidade, quero destacar 5 questões importantes. Primeiro, cuidado com o sentimento de inferioridade. Quem reclama, meus irmãos, por não ter determinado dom espiritual, na verdade está questionando a sabedoria de Deus e também a sua soberania. Além também de ignorar o valor das partes dentro do corpo. Devemos exercer o nosso papel no corpo com alegria, com zelo e com fidelidade, e não com murmuração, como se aquilo que Deus deu para mim e para você fosse de alguma maneira inferior ou desprezível. Isso não é verdade. Cada parte é muito importante, muito importante. Segundo cuidado, é cuidado com o sentimento de superioridade. A igreja de Deus não tem espaço para disputa de prestígio, não é uma feira de vaidade. O apóstolo Paulo, ele pergunta, pois quem é que te faz sobressair? E que tu tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. A gente vê isso em 1 Coríntios 4, 7. Não há espaço na igreja para vanglória. Não tem espaço para ninguém bater no peito e dizer eu sou melhor do que você. E se você pode ser de melhor do que alguém, qualquer coisa, deixa eu te falar, foi Deus que te deu. E da mesma forma que deu, te tira. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Terceiro, cuidado, entenda a necessidade de mútua cooperação. Na igreja, cada um está buscando meios e formas de cooperar, ajudar, abençoar, de enlevar e de edificar a todos. E o propósito do dom é para que não haja divisão no corpo. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, por causa dos crentes carnais que tinham ali. Eles estavam se vangloriando sobre os outros por causa de dons espetaculares que eles tinham. Então, ao invés de usar o dom para edificar, estava usando o dom para dividir.
Que coisa horrível estava acontecendo ali. O propósito do dom é exatamente para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, possam cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros e assim efetuar o seu próprio crescimento e sua própria edificação em amor. É o que a gente vê em Efésios capítulo 4. Tá? Então você não está competindo e nem disputando com ninguém na igreja, mas deveria estar cooperando. E se você está competindo e querendo algum tipo de holofote sobre você, o seu coração está errado. Você deveria repensar o seu coração, as suas motivações, porque não existe na igreja palanque para ninguém ficar exibindo a si mesmo. Tudo o que fazemos é para a edificação do corpo, é motivado pelo amor e para a glória de Deus. É assim que tem que ser. Quarto cuidado, entenda a importância da empatia. Se somos um corpo, estamos ligados uns aos outros, devemos ser empáticos. Se um sofre, todo mundo sofre. Se um se alegra, todos se alegram. Quando isso não acontece, o nosso coração está errado e a gente não está vivendo aquilo que Deus espera de nós. Quando alguém recebe uma boa notícia e a gente vê Deus usando a vida de determinado irmão ou irmã, isso deveria nos alegrar. Eu não sei o que é mais fácil, irmão, se é chorar com os que choram, mais difícil, chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram. Eu ainda estou meio convencido de que se alegrar com os que se alegram, no mundo que a gente vive de redes sociais, é mais difícil do que chorar com os que choram. Um irmão troca de carro e você fica triste porque você não tem um carro ou está com um carro velho. O irmão compra uma casa e você, ao invés de se alegrar com ele, fazer um culto de ação de graça, você fica chateado e reclamando porque ainda hoje mora de aluguel. Seu coração está desesperadamente perdido. Quando você é incapaz de se alegrar com aquela irmã que teve filho, enquanto você está tentando e ainda não teve, o seu coração está pecando. Você está errado. Você não está entendendo o amor de Deus, a soberania de Deus, a sabedoria dele. E você deveria, de alguma forma, consolar a tua tristeza na alegria do outro. Que bom que existe um Deus gracioso e misericordioso que concede filhos a outras mulheres, mesmo que não conceda a mim. Uau, pastor, isso é difícil. Esse é o coração do crente que entendeu que Deus ama independente de dar filho ou não. Esse é o coração do crente que entende que Deus ama independente de você passar naquele concurso, ganhar determinado salário ou não. Você é amado por Deus. Não é o fato de Deus te dar isso ou aquilo que vai provar o seu amor. O amor de Cristo é provado na cruz, por meio do seu Filho, na sua vida. O restante é soberania, sabedoria e amor. Quando Ele não nos dá aquilo que eu acho que eu preciso, é porque é sempre para o meu bem. O Projeto Sola, ele realmente fez um negócio fantástico, aquela música do Salmo 23, né? Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se Ele é poderoso, sábio, e tem todos os recursos na mão, e poderia me dar aquilo que eu acho que eu preciso, e Ele não me deu, é porque eu não preciso daquilo que eu quero tanto. E louvado seja Deus por isso. Mas se Deus para o meu irmão, é porque ele precisava, então eu me alegro pela vida do meu irmão. E se tem alguém que está sofrendo na igreja, como a Nilda está sofrendo agora com a perda do pai dela, e outros irmãos estão sofrendo também, então meu coração sofre, meu coração se entristece, porque nós somos um só, e somos responsáveis sim, uns pelos outros. E eu quero dizer da minha tristeza, irmãos, minha tristeza em ver que alguns desprezam a unidade do corpo, a diversidade e a mutualidade da igreja. Muitos irmãos não estão participando de grupos pequenos, não estão se envolvendo na vida de outras pessoas. E eu também me entristeço muito. Estava falando ontem com o presbítero Heitor, agora na viagem que eu tive lá, por encontro da fé reformada, estive conversando com alguns pastores lá, e falando da minha tristeza pessoal. Eu sei que alguns de vocês estão dizendo, pastor Eduardo está meio triste. E eu peço perdão por deixar transparecer essas coisas. Eu não estou triste, irmãos, porque me falta alguma coisa. Eu estou triste porque quem é pastor ama estar com pessoas. Eu amo cada um de vocês aqui. Não me ama não porque não me visita. Pronto, lascou. É isso que dói.
Porque eu queria estar todo dia na sua casa, tomando café da manhã contigo, batendo papo. Só que eu não consigo. E quando essa igreja vai crescendo, o que é que está acontecendo aqui? Tem festa hoje? Olha a igreja lotada, tinha gente lá fora. Chega a reunião de conselho, semestre após semestre, e Deus está acrescentando 40, 50, 60 pessoas por semestre, e começa outra sala de doutrina, e eu ainda não sei o nome de todos os irmãos da primeira classe. Como fica o coração do pastor? É claro que eu sofro, porque eu queria estar perto de vocês. E não consigo. O Heber Campos disse para mim: Eduardo, a questão não é se você vai pastorear cada um deles, mas se eles estão sendo pastoreados. Mas para serem pastoreados, vocês têm que entender o valor do sacerdócio universal de todo crente. Vocês têm que entender que cada presbítero também é um pastor nessa igreja. Vocês têm que entender que cada grupo pequeno também é uma ferramenta de Deus no cuidado e no pastoreio da sua vida. E que você que está parado está negligenciando o chamado de Deus para a sua vida de também cuidar do seu irmão. Não dá. Nós precisamos entender o nosso chamado, o nosso dom e a importância da mutualidade dentro da igreja, para o cuidado da igreja, para a saúde da igreja. Irmãos, como precisamos ser mais empáticos, estarmos mais juntos na vida uns dos outros e, de fato, vivenciarmos essa beleza da vida orgânica da igreja, e não só organizacional, mas orgânica da igreja. Quinto cuidado, entenda a sua necessidade da igreja. Ninguém é completo em si mesmo. Nós precisamos dos nossos irmãos. Todos os crentes possuem dons, mas nenhum possui todos os dons. Nós precisamos uns dos outros. E uma igreja madura compreende que precisa se dedicar uns aos outros. E o uso maduro e também apropriado, irmãos, dos dons espirituais exige um amor capaz de superar as deficiências espirituais. O amor oferece uma alternativa para a forma invejosa que os coríntios estavam buscando usar os seus dons espirituais. Depois de falar sobre tudo isso, o apóstolo Paulo diz: procurem com zelo os melhores dons. Como assim buscar com zelo os melhores dons? Ele acabou de falar que todos são importantes. Agora ele está dizendo que existem alguns dons mais importantes do que os outros. Como é que é isso? Ele vai falar em 1 Coríntios 14 que o dom de profecia é maior do que o dom de quem fala em língua. Mas isso está ligado, irmãos, unicamente ao fato de que aquele que profetiza, ele edifica a igreja. E o que fala em língua edifica a si mesmo. Por isso, Paulo vai dizer que aquele que fala em língua deveria orar para que também fosse capaz de interpretar. É a única passagem que a gente vê o apóstolo Paulo orientando alguém que tem um dom, pedir a Deus um outro dom que não tem. O procurar com zelo não é clamar a Deus para que Ele me dê um dom que eu não tenho, porque isso de alguma forma estaria dizendo: Senhor, o Senhor fez um trabalho incompleto aqui, não me deu dons que eu deveria ter. Não, não é essa a ideia. Quando ele está dizendo procurar os melhores dons, logo depois ele fala: e eu mostro a vocês um caminho sobremodo excelente. O melhor dom de todos é um dom que Deus distribuiu a toda a igreja. É o amor. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo seu Espírito. Toda a igreja possui o dom da fé, da esperança e do amor. E desses três, o maior é o amor. E é esse dom que me faz ser um com o meu irmão. É esse dom que me faz valorizar a diversidade. E é esse dom que me faz me comprometer na mutualidade dentro da igreja. É o amor. Onde existe amor, some o desejo de aparecer. Onde existe o amor, some o desejo de querer receber. Onde existe amor, existe ali um desejo de abençoar, de dar, de unir e não de competir. É o amor que deve, sem dúvida alguma, nos levar à maturidade e nos fazer apropriar dos dons espirituais que Deus deu à sua igreja, de forma a buscar uma unidade e uma vida saudável espiritualmente.
Amém. Quero orar com vocês. Quero convidá-lo a ficar em pé, por favor. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. Uma alegria para nós tê-lo conosco. No final do culto, por favor, não deixe de pegar uma lembrancinha que a igreja tem para você ali. Pai, obrigado mais uma vez por tua bondade conosco, pela tua fidelidade. Agradeço ao Senhor pela tua igreja, que é o corpo vivo de Jesus. Nos ajude a entender a unidade do corpo, a diversidade do corpo e a mutualidade desse corpo. Nos ajude a valorizarmos os dons que o Senhor nos deu, também os dons dos nossos irmãos, e nos ajude nessa unidade a mostrar ao mundo que o Senhor habita em nós. Queremos viver Cristo e apresentar Cristo a esse mundo que não o conhece. Perdoa as nossas falhas, talvez as divisões que possa haver entre nós. Precisamos da tua ajuda para vivermos de fato aquilo que o Senhor espera de cada um. Senhor, abençoe aqueles que nos visitam também. Que a boa mão do Senhor seja com eles, que eles possam compreender a beleza de Jesus e também se render ao teu senhorio. Abençoe também a nossa EBD, que vai acontecer logo agora, após do culto, que o Senhor também ministre a tua palavra ao nosso coração, nos dê uma semana também rica e abençoada de oportunidades para poder compartilharmos do amor de Jesus. Abençoe também as atividades, como o presbítero Márcio falou, temos tanta coisa para acontecer nesse mês, o aniversário da igreja chegando, tanta coisa boa. Pedimos ao Senhor que abençoe essas programações e que elas possam apontar para o Senhor, glorificar o teu nome e também edificar a tua igreja. Essa é a minha oração, no bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém.